Opa, pessoal do canal, tudo bom? Terceira vez que eu tô tentando gravar esse vídeo. Duas vezes meu gato veio miar, são 7 da manhã, 6:30 da manhã. E acontece, né? Só fazer esse pequeno disclaimer aqui rapidinho. Como é que vocês estão? Falar um pouco aqui sobre o jogo do Vasco de ontem, né? Pela Copa do Brasil. O jogo que fez eu perder minha vontade de ver futebol pela semana. Ainda hoje tem jogos pela Copa do Brasil. Ontem ainda teve São Paulo e Náutico. Não vi quem ganhou, não vi nada. Hoje tem Santos e CRB, se eu não me engano, que eu queria ver. Tem Palmeiras e Ceará também, se eu não me engano, que eu também queria ver. Mas ontem o Vasco acabou com a minha vontade de ver jogo, sendo bem honesto. E não necessariamente de uma maneira ruim, tá? Realmente foi porque foi muita emoção. Eu não quero mais ver futebol. Até sábado que vai ser o clássico contra o Fluminense. Então, ó, essa camiseta aqui, ela tem customizada aqui atrás do jardim. Não tem como eu mostrar aqui, porque eu fico sentado numa cadeira meio reto. Mas, que ser humano maravilhoso, que jogador maravilhoso. E esse cara aqui, os dois, três últimos jogos do Vasco, a evolução dele, desde o jogo do... Ele nunca foi um goleiro ruim, essa é a verdade. Mas ele sim deu uma decaída, em comparação a 23, 24 deu uma decaída. 25 agora no começo ele começou a evoluir novamente. O jogo contra o Flamengo pra mim foi o melhor jogo dele do ano, facilmente. O Ceará também foi bom, Ceará não, Fortaleza. Mas esse contra o Flamengo, sem comparações, pra mim é o goleiro do ano por causa do jogo contra o Flamengo. E esse jogo aqui foi outro que é um absurdo. Esse jogo ele me lembrou um requinte de Vasco e Cap, que teve pelas quartas de final do ano passado, que foi aquelas quartas de final que também foi pro pênalti, onde o Vasco jogou o jogo de volta inteiro com um a menos. Eu não lembro quem foi expulso. Eu vou chutar com o Vitor, porque ele foi o cara que mais tomou cartão vermelho no passado. Mas eu não lembro se foi ele de verdade mesmo. Vou até pesquisar depois. Aí o Vasco jogou o jogo inteiro com um a menos, o Vasco tinha vantagem de um gol. O Cap conseguiu empatar. E nisso, nos pênaltis, pra mim, desde aquele dia foi a prova que o Léo Jardim é um baita de um goleiro. Ele já era antes, mas ali foi a prova definitiva, que foi o pessoal da torcida do Cap tava colocando laser no olho dele durante a cobrança de pênalti. E ele pegou todos. Aquele foi o jogo que o Vasco ele marcou 5 gols, que se eu não me engano até o primeiro gol foi do Sforza na época, se não me engano o primeiro ou o segundo. Que eu lembro porque foi, pô, o moleque tinha 20 anos e colocou no peito, eu vou bater a cobrança de pênalti, tipo, o início. E o Cap ele acertou 13 e perdeu as duas últimas, uma coisa assim, se eu não me engano. E por conta disso, coroando o Léo Jardim. Essa é até aquela imagem que muitos vascaínos devem lembrar, né? Que é o Verratti e o Léo Jardim abraçados assim durante a entrevista. Que, abraçado não, né? Meio de ombro, um com o outro, eu não sei dizer a palavra exata, mas dane-se. Pra mim, aquele jogo foi a prova definitiva que o Léo Jardim é um baita de um goleiro absurdo. Ele é um baita goleiro, é um baita. Só que, não tem como ignorar, ele decaiu um pouco, voltou a evoluir muito esse ano, principalmente contra o Flamengo, agora contra o Fortaleza também, e nesse jogo novamente. Esse é um jogo que o placar não mostra. Esse 1-1 contra o Operário, pra mim o Operário foi um time de psicopatas. O Operário, ele não cremeu em São Januário pra nada. Inclusive aqui até agradecer o Fernando Diniz por não ter me ouvido. Porque eu não achava que seria um jogo fácil. Desde quando decidiram que ia ser o Operário, eu falei que, puta, não acho que vai ser um jogo fácil, campeão paranaense. Mas, que nem eu falei, era obrigação do Vasco com o time reserva ganhar. Isso eu não mudo. Pra mim a obrigação era que o time reserva ganhar. Só que eu ouso dizer que hoje com o time reserva a gente não teria ganhado. Então ainda bem que não me ouviram. Ainda bem que a gente conseguiu passar de fase, ganhar essa grana extra que vem a cada fase da Copa do Brasil. E felizmente não fui ouvido. Realmente foi o time titular novamente. Foi o mesmo time que jogou sábado contra o Fortaleza. Foi já começando aqui a escalação então, né? Pelas laterais, Lucas Piton e Paulo Henrique. João Vitor Luiz Gustavo na zaga. Meio de campo Tietchan e Hugo Moura. Seguido logo do Felipe Coutinho. Aí na esquerda, Nuno Moreira. Direita, Ryan. E comandando o ataque, Verratti. Foi o mesmo esquema tático. 4-2-1, 4-2-1-2-1. Que na defesa viram 4-4-2. É meio coisa de louco futebol, né? Eu gosto de falar essas coisas assim porque uma vez que você começa a reparar, durante o jogo fica legal de ficar vendo essas mudanças táticas. Mas enfim, novamente foi o mesmo time de sábado. O Vasco jogou com o mesmo time 4 dias seguidos. 4 dias seguidos não, 4 dias após um jogo. Isso dá uma certa preocupação. E pra mim isso foi bem, bem evidente no segundo tempo. Inclusive retomar aquela falha que eu falei no jogo contra o Fortaleza. O Diniz demorou muito. Aí nesse jogo ele ainda colocou mais rápido que contra o Fortaleza. Mas eu ainda acho que ele demorou muito pra realizar a troca de jogadores. E
começar falando um pouquinho do jogo então, né? Primeiro tempo, pra mim, foi a melhor parte do jogo pelo Vasco. O Vasco, os 20, 25 minutos, ele amassou impressão. Ele subiu toda a linha do time e ficou pressionando um de prega assim ferrado nos jogadores do. Caramba, qual que é o nome do time? Acabei de falar. Desculpa, são 7 da manhã. Mas enfim, do. Caraca, do campeão paranaense, esqueci o nome dele, Operário. E então, com essa pressão que ficou em cima deles, eles tiveram que ficar só forçando saída de bola, forçando saída de bola. Nisso, novamente, o Vasco quase toma um gol logo no início do jogo, igual que aconteceu contra o Fortaleza. Mas felizmente não tomamos de novo. O Vasco, ele sai fazendo essa pressão, ele aumenta tudo. Esse foi um jogo que, novamente, um baita de um destaque ao Ryan, principalmente no primeiro tempo. O Ryan jogando muita bola. Esses dois últimos jogos, os dois jogos sob o comando do Diniz, né, melhor dizendo, o Ryan, ele tem se provado porque que ele é titular. O Adson ainda, eu acho que ele não voltou por conta de lesão. Mas de verdade, agora eu vejo realmente uma disputa pela vaga do Adson. Eu não consigo falar agora, o Adson vai ser titular definido. Claro que foram só 2 jogos, né, mas enfim. O Ryan, ele realmente ele quer essa vaga. Pra mim, isso foi mais que claro aqui. E aquela cobrança, né, que ficou viralizando esse final de semana do Diniz gritando com ele, cobrando ele, voltando do descanso, do intervalo de 15 minutos com ele, é definitivo. Realmente, esse moleque joga muita bola. E agora essa é a prova definitiva, né? Todo mundo já falava isso, todo mundo já via isso, e agora tem provado que realmente ele consegue. Ele foi um cara que o time do Operário não era um time fraco. Era um time só de jogadores experientes. Tanto que se você for ver a cobrança de pênalti, os malucos não sentiam pressão. Eles estão o Januário inteiro gritando, vaiando eles não sentiam pressão. Pelo contrário, até antes da cobrança de pênalti no segundo tempo, principalmente, eles faziam jogada ensaiada. No final do primeiro tempo, jogada ensaiada, eles eram um bando de psicopata. Tudo bem que, novamente, também, né? Era o jogo da vida deles. Os malucos estão na Série C ou Série B, se eu não me engano. E pra eles foi literalmente a Copa do Brasil e ponto. Essa Copa do Brasil chegar numa quarta seria possivelmente a maior vitória do clube. Eu não sei a história do clube, tá? Então, talvez eu esteja pequenando ele, desculpa se eu tiver. Mas é isso, o primeiro tempo realmente foi o primeiro tempo que o Vasco ganhou. Os dados talvez mostrem que foi 55 de posse de bola pro Vasco, 45 pro Operário no primeiro tempo. Mas isso, quem viu o jogo sabe dizer que até os primeiros 40 minutos, o gol sai nos 42. Mas os primeiros 40 minutos era um domínio total do Vasco. O Vasco criou muito mais oportunidades, o Vasco finalizou mais. E mesmo com o Vasco finalizando mais, o goleiro que mais teve que se mexer no jogo inteiro foi o Léo Jardim, não foi o goleiro do Operário. É coisa de vascaíno, né? O Vasco atacando mais, ele tem que defender mais também, é coisa de louco. Mas enfim, aos 42 minutos, com uma roubada de bola no vacilo do... não sei se era o lateral, era o zagueiro do Operário, o Ryan consegue pegar a bola. Nisso que ele pega a bola, ele já tá em frente ao gol, ele só vai... ele tinha como cruzar pro Verratti, mas cruzando ali era uma péssima ideia porque ele tava logo em frente ao goleiro, o Verratti ia errar aquele gol. E atrás dele havia o Nuno Moreira. Era dar um passe e tudo. O moleque, ele não olha pro lado. Ele olha centralizado pro gol. E de verdade, isso daqui só não foi um erro porque foi um gol. Porque o goleiro do Operário falhou. Ele ia encaixar a bola... Não vou falar que ela desvia, ela rebate nele. E nisso que rebate nele, entra no gol. E assim que é o marcado o gol do Vasco no jogo inteiro. Foi um gol meio... Não foi cagado, foi uma falha. Então se foi uma falha, foi cagado, né? Eu acho que é meio dinâmico isso daí. Mas enfim, foi realmente um gol do Ryan, que por pouco ele não virou vilão daquela noite, de verdade mesmo. E elogiar aqui um pouquinho também sobre a atuação no primeiro tempo ainda, o Verratti, que ele se encontrou um pouquinho mais, ele errou 2 bolas na cara, mas não foi algo que, nossa, o jogo não... O Vasco, na verdade, esse daqui foi o famoso jogo de verdade mesmo do... Quem não Vasco, ele realmente ele criou muito mais oportunidades, só que não finalizou. Fez uma finalização só, né? Então, por conta disso, quem não faz, toma. Já entra no segundo tempo. Mas, enfim, esse primeiro tempo, de verdade, para mim, destaque total do Ryan, Verratti. O Nuno procurou muitas bolas muito boas. Teve uma que ele deixou o Coutinho na cara no gol com um passe por cima, né? Uma cavadinha. Só que o Coutinho acaba perdendo o time da bola e acaba errando. O Verratti também perdeu o time da bola numa assistência quase parecida. A dinâmica entre os dois pontas com os dois laterais foi maravilhosa, do Ryan com o Paulo Henrique. Paulo Henrique, outro baita jogaço. Com o Nuno Moreira e Piton também foram muito boas. Piton hoje voltando para marcar e marcando certo. A culpa do gol hoje não foi do Piton. E
É isso. Primeiro tempo, ele acaba, realmente, teve 4 minutos de acréscimo, ele acaba com um tic-tac, uma jogada ensaiada muito bonita do Operário, torcida inteira vaiando o Operário, eles fazendo uma baita de uma jogada e finalizando bem na cara do Léo Jardim. Essa finalização foi uma baita de uma defesaça, por pouco a bola não entra no gol, esse pouco é literalmente Léo Jardim, ponto. Então, baita de um goleiro, realmente eu teria sido gol pra voltar pro segundo tempo, talvez com o psicológico talvez um pouquinho abalado, não sei como é que seria no vestiário, mas não teve. Felizmente o Léo Jardim é um absurdo. Começando o segundo tempo aqui, esse daqui eu vou tentar ser um pouquinho mais breve para não ficar tão grande o vídeo, mas também eu tenho que falar bastante coisa sobre ele. Por quê? Esse segundo tempo é aquilo. O Vasco está jogando 4 dias após o jogo, sábado tem mais jogo, e tudo bem que o Coutinho vai ser titular, né? Porque ele foi expulso no Brasileirão. Mas o Nuno vai. Os dois estavam exaustos no segundo tempo. O Nuno Moreira, de verdade, ele tem um argumento pra mim muito bom que é... Ele jogou a temporada europeia inteira pelo Casa Pia, né? Casa Pia? Não lembro. Eu era Vitória de Guimarães, não era Casa Pia, né? Ele jogou uma temporada inteira europeia, né? Que a temporada europeia acaba em junho. O Nuno veio pra cá em março. Então ele pegou quase que inteira a temporada. E nisso que ele pegou a inteira a temporada brasileira acaba em dezembro. Então imagina que ele tinha programado para trabalhar um ano, né? De junho a junho. Ele vai trabalhar um ano e meio, de junho a dezembro do ano seguinte. Que é quando acaba a temporada desse ano, né? Então realmente pro Nuno dá pra entender essa falta de fôlego dele. E o Coutinho é a idade, né? Infelizmente, 33 anos, 31, 33, acho que é 31. Também dá pra relevar, na minha opinião. Mas acho que dá pra trabalhar melhor sim, porque não é um ou dois jogos, é todo o jogo, até jogos que não vem em sequência. Esse é o caso. Mas enfim, não vou aqui reclamar muito. Eles dois são substituídos aos 60 minutos. Pra mim, deveria ter sido ainda um pouquinho antes, porque esses primeiros 15 minutos do Vasco, eu sinto que o Vasco não conseguiu fazer muita coisa por conta do fôlego desses dois. Os dois não conseguiram mais correr, não conseguiram mais... O Diniz, o estilo de jogo dele, ele aumentou a tática contra esse jogo na Brasileiro, ele aumentou muito a linha de pressão. O Vasco toda hora tinha que ir até o gol e voltar até o nosso gol. Foi uma maratona para cada jogador, de verdade. Incluindo o Verratti. Eu acho que foi o jogo que o Verratti mais correu na carreira dele. Na carreira não, né? 38 anos, mas enfim. o... E aí que vai começar. Com a saída do Nuno e com a saída do Coutinho, entram Augusto Lloyd e Matheus Cocão. Matheus Cocão, pra mim ele foi meio desaparecido em campo, não vou negar isso. Com a entrada dele no lugar do Coutinho, meio que a gente vai do sistema de 4-3-3 avançado, né, pro 4-3-3 conservador. Ou seja, o Hugo Moura, ele atua mais como zagueiro do que como volante em si. Inclusive foi uma boa atuação do Hugo Moura como zagueiro. De verdade, o Vasco ficou jogando com 3 zagueiros e 2 alas. Pra mim foi muito boa. O Hugo Moura jogou muito, muito bem como zagueiro. Eu não esperava, de verdade, tava até com medo. Mas ao decorrer do jogo, tipo, a gente foi vendo que ele tava realmente muito mais atrás e tava muito bem, de verdade mesmo. Parabéns ao Hugo Moura. Ele mesmo falou no último jogo, né, que se o Diniz quisesse que ele jogasse, não ia ser um problema, que ele já jogou antes, mas ainda assim não é a posição de ofício dele, né, então dá uma segurança aí. Realmente ele se mostrou muito bem. E com o Matheus Cocão no lugar dele, Tietê. O Matheus Cocão, pra mim, ele ainda demorou bastante pra pegar no jogo e achei ele bem sumido. Infelizmente, não mais o Matheus Cocão do ano passado, que o Matheus Cocão do ano passado, onde ele foi forçado a ser titular, né, por falta de elenco. Tava jogando muita bola, foi a época do Paiva. E o Augusto Lloyd, que possivelmente tá carregando até o título desse vídeo, né, de provocações, ele e o Diniz, desde que ele entrou quase, ele perdeu umas bolas feias, tentou fazer uns dribles feios. O Augusto Lloyd, eu falo, ele é burro, ele é muito burro, ele é um fanfarrão. E realmente, ele tava fazendo muita coisa muito feia, muito feia. E o Diniz vendo isso, tava gritando com ele e tudo. O Diniz, teve até uma hora que as câmeras pegaram, né? Que era o Diniz fazendo tipo, vem cá, fala comigo, vem cá. E ele tipo, peraí, já fala. Aí, mais pra frente do jogo, ele avança, ele pega um chute de quase do meio campo, entre o meio campo e a grande área. Ele dá um baita de um chute que o goleiro do Operário tem que defender, mesmo se ele não defendesse, a bola ainda não ia entrar, mas obviamente não tinha como ele saber, né? Então ele realmente teve que defender. E aí ele começa dando o que ficou icônico também, que foi o não sei se foi pro Diniz ou pra torcida, de verdade. Eu acredito que tenha sido pro Diniz, pela posição dele. E até o Diniz fez tipo um parabéns, boa, mandou bem. E aqui eu já vou entrar um pouquinho mais numa crítica ao jogador. O Augusto Lloyd. Ele é um jogador que de verdade
quem pegar os Fala Vasquinhos primeiros, né? Eu não esperava muita coisa dele. De verdade, eu não esperava, não espero ainda. E pra mim ele tem se provado que realmente ele não é muita coisa. Eu de verdade, eu não entendi essa marra toda dele de... Irmão, você chutou pro gol, o goleiro teve que defender de longe. Ponto. Se entrasse, de verdade, se entrasse, eu ia estar falando outra coisa aqui hoje. Mas não foi o caso. Ele só é fanfarrão mesmo. Isso daqui foi uma coisa que eu fiquei na minha mente do... Ó, eu não vou... Antes de saber ainda se ia pros pênaltis ou não, quando tava acabando o segundo tempo, eu fiquei na minha mente. Ó, se o Vasco ganhar agora, tudo, eu não posso mudar minha opinião sobre o Lloyd. E realmente até foi bom porque, como acabou empatando depois do Operário indo pros pênaltis, eu realmente consegui focar em não mudar essa opinião sobre o Lloyd. E de... Ele só é um fanfarrão. Eu não entendi, ele tá sendo que é o Romário, de verdade, ele tava tipo... Pô, se ele marcasse um gol no jogo de hoje, onde ele tava sendo criticado, a torcida inteira tava meio que vaiando, não sei, né, mas tava gritando com ele. Pô, de verdade, hoje eu teria muito elogios a ele. Mas não. Ele tava fazendo jogo de corpinho 2, ele é um negão de 2 metros de altura, é o mínimo, de verdade é o mínimo. E com a bola no pé, ele tava correndo, clicando um 2, tentando chutar pro gol. A maior finalização dele foi essa que foi fora da área e não ia entrar no gol ainda. Eu não entendi. De verdade, ele só é um fanfarrão mesmo, ele queria ficar no... sou foda, sou foda. Ele é um cara que fez certa força pra vir pro Vasco. Eu não apoio a contratação dele ainda, porque nosso banco é bem ruimzinho e o que a gente menos precisa é ponta burro. A gente já tem muito ponta burro, não unicamente. E entre os três que vieram, né, Lloyd, Garré e Nuno, o que eu mais esperava era o Garré. Esse eu realmente esperava um pouquinho mais de futebol. Nos jogos que ele entrou no segundo tempo, eu não vou dizer que ele me desapontou, não, pelo contrário. Eu acho que ele realmente jogou bem ainda do que eu esperava. Mas o Nuno, facilmente a melhor contratação. O Nuno joga a maior bola do... Ele é o maior português de atividade. E dito tudo isso, o Vasco, após substituições, ele não conseguiu realmente jogar igual ao primeiro tempo. A pressão dele não foi igual ao primeiro tempo. Ele ainda ganhou na posse de bola, se não me engano, por 52-48. Uma posse bem... Essa realmente eu vou falar que o dado provou o que aconteceu. E o Operário, principalmente depois dos 32 minutos, 34, 32 foi quando o Lloyd deu esse chutão, inclusive. O Operário, a pressão do Operário aumentou muito, o Vasco não conseguia sair. Era um ponto de ser desesperador. Foi um ponto que o Diniz entendeu a torcida vascaína do desespero, né? Que o Diniz estava até tipo... Quando ficou quase 10 jogadores na grande área, o Diniz estava sai, pega a bola e sai. E não dava, porque o nosso time não é... A pressão do Operário estava muito boa e o nosso time não é... Não sei se inteligente o suficiente pra isso é uma palavra educada, mas enfim, nosso time não é tão bom pra fazer isso, de verdade. E o Diniz entendeu o desespero do Vascaíno ali. E nessa de cruzar a bola parada, falta, cruzar, o Operário acabou marcando um gol aos 47. Já foram 4 minutos de acréscimo no segundo tempo, igual no primeiro. Aos 47 o Operário marca. Inclusive, numa jogada que anteriormente o Léo Jardim havia defendido, no primeiro tempo, no começo do segundo tempo, teve um escanteio. Nesse escanteio, o camisa 99, que eu não lembro o nome agora do Operário, ele dá uma baita de uma cabeçada na bola, o Léo Jardim pega ela, queima corpo, baixa a defesa dele. Só que dessa vez ele não pegou. Foi uma bola novamente de cabeça do escanteio. O Léo Jardim, eu não sei se cortou a visão dele ali, o pessoal do Vasco, porque tinha muita gente na pequena área. E acabou que a bola entrou. Eu não considero que foi uma falha dele, de verdade, realmente eu acho que a bola só entrou mesmo. E não vou culpar ele por nada aqui hoje. E nisso a gente vai ir pros pênaltis. Realmente, pô, marcando o gol faltando 2 minutos, não tinha mais o que fazer. A torcida do Vasco inteira se calou, totalmente compreensível também. Finaliza o jogo, anunciamos os pênaltis e esse foi o momento assim que, pô, não tinha mais o que fazer. Era o Vasco matava ou matava. A cobrança de pênaltis, eu não lembro agora a ordem exata de jogadores, até porque os 2 últimos eu não olhei pra TV, eu fico olhando pra baixo, esperando a narração. Mas o Léo Jardim, ele pega uma cobrança de pênalti. O primeiro pênalti do Vasco foi o Verratti. Aí o segundo dos caras, o Léo Jardim pega. Foi uma cobrança realmente bem mal dele, uma baita defesa do Léo Jardim, né? Ele não tem culpa de nada. Se eu não me engano foi o João Vitor, foi o Hugo Moura acerta. O João Vitor, ele também dá um chute. E o goleiro do Operário, de verdade, foi muito bem pulando nos cantos certos, tudo. Realmente foi porque o Vasco tem melhores cobradores de pênalti do que o Operário. Essa derrota de verdade. Ele pulou no canto certo. Nesse que ele pulou no canto certo, o João Vitor, ele entregou a bola basicamente pro cara, tudo. O João Vitor de verdade não foi tão criticador porque a gente passou. E
Agora, quem foi o outro que errou do Vasco? Teve mais alguém que errou do Vasco. Não lembro. Enfim, a disputa acabou dos 5 pênaltis, né? Acabou 4x4. Com essa defesa do Léo Jardim e a defesa do goleiro do Operário. E nesse foi nos pênaltis processuais, né? Primeiro pênalti pós-quinto jogo, sexto pênalti, tudo vai indo. E no sexto pênalti, eu não lembro quem do Vasco foi, porque de verdade, depois que ele errou, eu fiquei olhando pra baixo, assim, só contando com a narração. Então eu não lembro quem foi. Mas o Vasco errou outro pênalti. Nisso que errou quase começou um tumulto ali, porque o pessoal do Operário foi comemorar que ele errou, comemorar sendo que eles tinham ganhado, sabe? Tipo, ele errou, então a gente ganhou automaticamente. Foi meio coisa de louco, futebol brasileiro. E nisso ficou totalmente dependente se o Léo Jardim não pegar agora, ferrou. Não sei qual a religião. Esse foi o jogo que Cresça de Colo correu e até o rezou. Essa cobrança foi uma que, de verdade, eu fiquei assim. Só ouvindo a narração aqui, só ouvindo a narração. E pum, o Léo Jardim pegou. Só deu pra ver o espasmo da bola na mão dele, nossa. Aquilo tava maravilhado. Aí depois a última cobrança de pênalti do Vasco eu também não lembro quem é, novamente também não vi. Foi o Hugo Moura? Não foi o Hugo Moura. Tietchan também não. Eu que não lembro de verdade quem é que foi essa última cobrança. Foi um Kramer, né? O Kramer a gente apaga da nossa mente pra evitar lembrar. Mas enfim. O Operário, o Léo Jardim, ele vem defender mais uma cobrança do Operário. Isso, ele vem defender mais uma cobrança do Operário. E nisso que ele defende, classifica o Vasco. Então, pô, foi um jogo que foi realmente, o jogo era pra acabar às 9 horas, acabou 9h30, sabe? Foi esse o nível. A Sport TV já tava, tipo, querendo, tá, galera, acabou aqui, vamos pro jogo de São Paulo, porque o jogo de São Paulo começava às 9h30. Era esse o nível. E é tudo no mesmo canal, né? Sport TV, a Copa do Brasil, Sport TV e Amazon Prime, né? Então, seguiu. De verdade, esse foi um jogo que deu não, eu acho que foi dentro do esperado. O último gol não foi dentro do esperado, mas realmente a gente tomar uma certa pressão e o jogo acabar com pelo menos um gol de vantagem era o esperado contra o Operário, na minha visão pelo menos. Que nem eu comentei, o Operário pra mim não era um time ruim. Foi um jogo, novamente, o dinizismo futebol arte ali, não tenho muito o que reclamar dele. Só essa parte da pressão dele, que realmente os jogadores do Vasco estavam sem fôlego, evidentemente, e ele ainda assim continua avançando, continua com a marcação alta. Isso matou o Vasco no dia. Individualmente, não tenho nenhum jogador a reclamar aqui. Talvez o Matheus Cocão, por ter sumido um pouquinho do jogo. Ter sumido um pouquinho não, né? Quando ele entrou, ele sumiu. E expectativas, né? A gente vai enfrentar o Fluminense agora. Fluminense do Renato Augusto, né? Que ele era o nome coxado pra vir pro Vasco antes do Carille. Dá pra ganhar. De verdade, dá pra ganhar. Eu consigo realmente imaginar a gente ganhando deles. Esses 3 últimos jogos do Diniz realmente acendeu uma coisa que eu não via há muito tempo, se pegar todos os vídeos, que é... Dá pra imaginar o Vasco ganhando esse time? Dá, mas eu não acho. Esse daqui é o contrário, esse daqui dá e eu acho que a gente ganha, de verdade. Tem vários prós e contras, né, que é a lei do ex, o Diniz, ó o meu gato aqui. O Diniz, ele ganhou a Libertadores pelo Fluminense, lá tinha que ter um certo carinho por ele. O Renato Augusto, se eu não me engano, ele... Algumas estatísticas assim, ele é o primeiro ou segundo técnico que mais ganhou do Diniz. E tanto que tem aquela frase polêmica dele, né, pô, chamei a mina pra sair, me arrumei e tudo. Chegou um cara na balada nos 10 minutos, chamou ela e foi pro motel. Entendeu meu ponto de jogo, né, essa posse de bola do Diniz. Então, realmente, de verdade, acho que dá sim pra gente ganhar. Acho que a gente ganha. E, porra, isso daqui foi foda. Voltei. Acho que dá sim pra gente ganhar. De verdade, consigo imaginar muito bem a gente ganhando esse jogo. E é isso. Agora, placar, se vai ser aberto, se vai ser distante, não sei dizer, de verdade. Eu acho que o Fortaleza causou muito bem essa má impressão de que talvez, a gente consiga um placar elástico em alguns jogos aqui que a gente não espera. Mas ao mesmo tempo, a gente tem os jogos todos do Vasco no ano, que por mais que tenham sido contra os técnicos, ainda assim já cria é o mesmo elenco, né? Então, não sei se vai ser um placar muito aberto, um placar pequeno, um gol de vantagem, um empate, mas de verdade eu quero ver a gente ganhar. No nosso momento, inclusive, é bem melhor. Esse jogo aqui talvez não reflita isso, mas o nosso momento é bem melhor que o momento do Fluminense, de verdade.
E é guerra, né? Clássico, temos que ir pra matar mesmo e... De verdade, deu... Esse jogo aqui faz eu querendo ver mais futebol essa semana inteira. Eu vou ver porque é clássico. Realmente foi esse o nível, assim, de parte do Vasco. O elenco, né? O Coutinho é um desfalque. Não sei como é que vai vir formado o elenco. Acho que realmente vai tirar o Coutinho e colocar o Cocão e o Cres ali, né? Porque é clássico contra o Fluminense. Mas felizmente o Diniz entende o Fluminense, né? Vou contar com isso também, que ele já treinou lá, então. E entende o Renato Augusto também. O ruim é que o Renato Augusto também entende o Diniz, né? Então, elas por elas. Mas enfim. É isso, pessoal. 26 minutos, acabei me prolongando um pouquinho mais. Esse jogo teve bastante conteúdo também. Mas obrigado por terem visto até aqui. E vamos Vasco, né? Comenta aqui o que vocês acharam do vídeo. Se acha que o Vasco ganha contra o Fluminense? O que vocês esperam? Esse jogo foi bom, foi ruim pro Vasco? E é isso. Obrigado por ter visto até aqui.